pessoal, vamos dar início a mais uma aula de cabeamento estruturado. Agora a gente vai falar da norma brasileira de cabeamento estruturado, a NBR 14565. Essa norma ela utiliza algumas referências, né? A norma da Telebrás, a ANSI e a ATIA que a gente já estudou nos vídeos anteriores, tá? E a ABNT, a NBR 5410 de instalação elétrica de baixa tensão. Tá? Então a NBR é totalmente compatível com as normas internacionais vistas anteriormente. A NBR 14565 ela é dividida em 6 subitens, né? Subsistemas de cabeamento estruturado, em simbologias, em componentes utilizados, em projetos de caminhos de espaços, na parte de proteção elétrica e administração. Bem, existe na norma um monte de definições, por exemplo, o que é área de trabalho, o que é a área útil de um escritório, é a área do piso efetivamente utilizada como escritório em uma edificação, e assim por diante. O que é um cabeamento centralizado, configuração de cabeamento de área de trabalho ao dispositivo de conexão centralizado. Tá? E, por exemplo, o que é um cabo secundário? É o cabo que interliga os distribuidores secundários à área de trabalho. O que é o campus? É a área que contém um ou mais edifícios. Então, existem diversas definições, todas elas estão na norma. O que é o conector modular 8 vias, o CMV 8V? É o dispositivo usado para estabelecer a terminação mecânica de cabos, permitindo o acesso dos terminais à rede. Então, tudo tem uma definição aí, né? E são vários, tá? Aqui também tem o STP, que é Shielded Twisted Pair, que é o par trançado blindado, e o UTP, que é o Unshielded Twisted Pair, que é o par trançado não blindado. Essa tabela tem algumas formas de identificação de cabeamento e de outras coisas. Por exemplo, ponto de telecomunicações. A gente coloca PT de ponto de telecomunicações. Aí o primeiro XX identifica o pavimento e os 3 últimos X a sequência do ponto de telecomunicações. E assim é feito para vários outros, né? Para o texto de cabo secundário, para o texto de cabo primário, para o texto de interligação e muitos outros itens, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco numa planta abaixo, um exemplo. Aqui nessa figura tem um exemplo de uma rede estruturada. Então, nessa parte cinza aqui seria o armário de telecomunicações. A gente tem um equipamento ativo que lá passa pelo elemento cross connect principal, que pode ser um PET pino. Pode haver no meio do caminho um ponto de consolidação e chega até uma tomada. E nessa tomada sai um cordão, né, de conexão que liga ao computador, a um telefone. Então essa parte de cima é um esquemático e aqui na parte de baixo seria como seria numa planta baixa. Tem um retângulo grande, nesse retângulo tem um equipamento ativo representado pelo quadrado. Esse X aqui com as duas barras é o elemento de conexão cruzada, né? Que aí seria o PET-P, o PCC, que é o ponto de consolidações, por esse círculo pequeno, e aí a tomada de telecomunicações, esse triângulo preto. Aqui eu tenho uma planta baixa. Nessa planta baixa tem várias identificações. Tem essas linhas contínuas são cabo que está passando, né? Os triângulozinhos encostados na parede aí são as tomadas de telecomunicações, que aí é ponto de telecomunicações. A gente pode ver, por exemplo, essa daqui é o PT05, né? E os 3 últimos números é a numeração do ponto. Então começa do ponto 1 e vai até o ponto 15, né? Aqui 15, 19, 20 para cá, 17, 18. Começa aqui do 1 e vai até o número 20, na realidade, tá? Então esses são os pontos de telecomunicações. E cada cabo na planta baixa tem uma identificação. Por exemplo, aqui é 4X, cabo secundário UTP, 4 pares do 5º andar, do ponto 13 ao 16. Então nesse segmento aqui, que pode ser um eletroduto, está passando os cabos, 4 cabos do 13 ao 16, né? Que vai alimentar essas tomadas aí do 13 ao 16. Rede estruturada secundária, o projeto consiste basicamente em atender todos os pontos de telecomunicações que partem do armário de telecomunicações nessa parte secundária aí, tá? Nas tomadas de telecomunicações tem que ter identificação do cabo que alimenta a identificação do pavimento que se encontra. Por exemplo, aí PT01 é o primeiro piso, 006 é o cabo 6 que está chegando aí, 007 é o cabo 7, tá? As tomadas é comum instalar a 30 centímetros do piso, tá? Como está nessa figura aí.
os cabos eles podem ter uma identificação, tá? Por exemplo, aí, olha, cabo secundário TP, tá? CSU é cabo secundário TP, XX seria o andar e 008 é a numeração do cabo, tá? Isso é a numeração do cabo. Na planta baixa a numeração é esse esquemático de baixo. Os dois primeiros X ele representa a quantidade de cabos. Depois CS, que é cabo secundário, o Y, aí seria a letra U, que teria que colocar aí no Y, que representa o TP. XXP significa que são 4 pares, então 04P, tá? Embaixo, os dois primeiros X identificam o pavimento, 01, 02, 03, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Tá? Pode colocar até outras legendas, como SS de subsolo, tá? XX, XX significa sequência do cabo, né? Por exemplo, do cabo 1 ao cabo 2, 001 a 002, 001 a 0010 e assim por diante. Agora o projeto da rede primária. A rede primária ela interconecta a sala de equipamentos, que aqui é chamada de distribuidor geral de telecomunicações, com os distribuidores intermediários ou distribuidor secundário da edificação, que seria as salas de telecomunicações. Eu vou mostrar na figura para vocês. Então nessa figura a gente tem a sala de equipamento, a SEC. Dessa sala de equipamento ela pode ter uma sala de equipamento 1, que seria, por exemplo, um prédio anexo. Dela vai para o armário de telecomunicações, onde tem um elemento de conexão cruzada. Desse armário de telecomunicações sai a rede secundária, que alimenta a área de trabalho. Tá? Entre o armário de telecomunicações e a área de trabalho, que é o ATR e o AT, pode haver PCC, que é o ponto de consolidação. A utilidade desse ponto de consolidação é quando tu tem uma área de trabalho muito grande, né? Tu pode adaptar um PCC ou um quadro pequeno para facilitar a distribuição dos cabos. Bem, nessa figura a gente tem um diagrama unifilar, né? O objetivo é dar uma ideia de como os meios físicos são conectados de maneira geral. Então, embaixo no térreo a gente tem o DG, distribuidor geral de telecomunicações, o DGT, ou o SEC, né, que é a sala de equipamentos, como a gente já havia visto. De lá vai para os andares, para os armários de telecomunicações, e cada armário tem uma interligaçãozinha aí, ó, e do armário vem um ponto de telecomunicações. Tá? Esse PT, que é um ponto de telecomunicações, por exemplo, no quarto andar, não quer dizer que esse quarto andar só tem um ponto de telecomunicações, quer dizer que do armário vai para o ponto, e do armário vem da sala de equipamento. Então, o diagrama unifilar tem esse objetivo, né, de dar uma ideia geral de como se comporta as conexões. Tá? Os dispositivos de conexão. Quantos dispositivos de conexão a gente tem que ter? Vai ser utilizados nos armários de telecomunicações, na sala de equipamento. Vai depender da quantidade de cabos. Então tem uma conta simples que pode ser feita. Pega a quantidade de cabos, multiplica pela capacidade de cada cabo e divide pela capacidade de cada bloco. Aí tu vai saber quantos blocos você vai ter, tá, na instalação. A proteção elétrica do sistema, a norma, estabelece vários elementos de proteção elétrica e todos eles são de acordo com a norma 606 da ANSI, IATA e IA 607. Tá? Só que muda os nomes, né? Tudo lá é TMGB, aí aqui, como está escrito aí na administração, vai virar BAP, barra de aterramento principal, que lá na norma internacional é chamado TMGB, que é uma sigla em inglês. Por exemplo, lá a TGB, né, da norma internacional, aqui é BAT, que é a barra de aterramento de telecomunicações. E assim vai sendo feito, né? Na administração tem a sigla para tudo, né? Para cabo de cobre, cabo secundário, cabo primário, tá? Ponto de telecomunicações. Existe aqui a identificação dos componentes de caminhos e espaços, tem a caixa de saída, a caixa subterrânea, SEC de sala de equipamento, sala de entrada de telecomunicações, a SET, tá? E assim por diante, tá? Na administração, existem as placas que devem ser confeccionadas para fixação dos armários. Por exemplo, placa de sinalização instalada na porta de um armário de telecomunicações no quarto andar do prédio 1. AT, armário de telecomunicações 001, que é o armário número 1, A4, quarto andar, P1 do prédio 1. Um outro exemplo aqui, uma identificação em placa, né? Faz uma placa de 4 cabos secundários saindo do armário de telecomunicações
para o segundo, para os pontos de telecomunicações de segundo andar. Então, são 4 CSU 4P, né? Que vai 02, 02 seria o segundo andar, 05 a 08 seriam os cabos. Né? Esse 4 aí seria o total de cabos. Está passando cabo secundário TP4 pares. Bem, ainda na administração tem a codificação de cores, né? Existem cores para definir vários tipos de terminação. Por exemplo, cabo de entrada de telecomunicações é a cor laranja, identificação feita com etiqueta no bloco de terminação, tá? E sai do PTE para 7. Por exemplo, cor verde são as conexões de rede pública de telecomunicações. Aí vão com etiqueta, tá? Cabo primário, cor branca, secundário, azul, marrom, é rede interna de cabeamento. Então aqui nessa figura a gente tem, por exemplo, aqui embaixo, a cor laranja, que são cabos de telecomunicações, tá? Aí saindo vai para uma cor verde, a conexão à rede pública de telecomunicações. Daí desse ponto verde vai para uma cor azul e a cor branca. A cor azul é a rede secundária, né? E a cor branca é a rede primária. Então essas cores elas têm que ir com etiqueta em painéis ou bloco de conexão, tá? Desses setores aí. Aí da cor verde sobe para a cor púrpura, que são os equipamentos com PABX, tá? Então põe uma etiqueta lá, cor púrpura, de PABX, que é para a parte de voz, tá? Aí subindo com a cor branca novamente, né, que é a rede primária. Aí da cor branca vai para um azul para um lado e cinza para o outro. O azul seria a rede secundária e o cinza seria a rede primária de segundo nível. E por fim tem alguns pontos aí em amarelo, tá, que são outros circuitos, né, circuitos auxiliares, tá, circuitos, pontes em rede de barramento e tal. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, até a próxima aula.